Doutor, então a asma ela é uma doença crônica, isso é, a pessoa ela vai conviver para sempre com a asma, podendo ou não ter crises, é isso? Isso, a gente costuma dizer que uma vez asmático, sempre asmático. É uma doença mais comum na infância, a primeira fase de manifestação, mas ela tem um range muito grande, ela pode acometer desde as crianças até os idosos. E aí, quando a asma começa nos idosos, é difícil de imaginar, né? Asma, nessa idade, depois dos 60 anos, uma asma de início tardio, não pode acontecer também. Mas o mais comum é acometer as crianças, os jovens, a doença entrar em equilíbrio e remissão espontânea, e pode ser que nunca mais na vida venha até algum desses sintomas respiratórios, né? Asma, falta de ar, chiado, falta de ar, tosse, mas mesmo assim ela vai ser considerada uma pessoa asmática. Então, uma vez asmático, sempre asmático. É uma doença crônica, pode ter remissão espontânea ou remissão através de medicações. Eu estava lendo, doutor, que existe, não é, a asma infantil, né, ou seja, que atinge as crianças, ou comete as crianças, a asma do adulto, mas os sintomas, as características ali são parecidas ou tem alguma diferença significativa entre a asma infantil e a do adulto? Danilo, você anda fazendo a sua lição de casa, viu? Tem diferença, sim. A asma que se inicia na fase infantil, ela geralmente é uma asma alérgica. Então, a gente tem a questão dos alergênicos, então, poeira doméstica, determinados produtos químicos, fumaça, a gente tem gatilhos que podem estar presentes em qualquer lugar. Então, a criança, geralmente, eu atendo pacientes que falam, eu sou muito alérgico. E realmente isso é muito comum na asma, né? E, diferentemente da asma que se inicia numa fase mais tardia da vida, aquelas pessoas, eu nunca tive bronquite, nunca tive asma, nunca tive nenhum problema respiratório, normalmente não é uma asma alérgica. A gente não tem esses gatilhos como sendo algo presente ali da vida. É um tipo de inflamação diferente. Falando da asma, uma doença brônquica, inflamatória brônquica, tem glóbulos brancos diferentes que vão mediar esse processo inflamatório. Na asma alérgica, a gente tem uma predominância de eosinófilos, que são glóbulos brancos responsáveis, né, pela nossa defesa, e na fase adulta, neutrófilos. Então, o tratamento ele pode mudar um pouquinho por conta dessa particularidade da asma, e com isso também os sintomas podem ser um pouco diferentes. Os sintomas são os mesmos, mas às vezes esse combo, né, falta de ar, tosse, dor no peito, chiado, ele na fase adulta pode não vir completo. E isso acabar atrasando um pouquinho o diagnóstico. Agora sim, restabelecemos aí o som, né, no nosso canal do YouTube. Tivemos um pequeno problema técnico aí, mas o pessoal já acompanhando a fala importante aí do José Rodrigues Pereira, do Dr. José Rodrigues Pereira, pneumologista, em áudio e vídeo no YouTube, no Dial, né, acompanhando perfeitamente aí o som da Bandeirantes, né? O nosso tema do plantão médico de hoje é asma. Temos aí o Dia Mundial do Combate à Asma. O doutor já explicou um pouquinho sobre o que é, falou também da diferença entre a asma infantil e a asma que acomete o adulto, mas queria trazer um relato aqui pessoal, viu, doutor? Eu, quando era criança, às vezes ainda eu tenho, né? Mas isso já bem espaçado, não com a mesma frequência, nem de perto com a mesma frequência que eu tinha quando era criança. Mas eu tinha aquele chiado no peito, né? Aquela chiadeira. Esse é um dos sintomas, doutor? Esse é um dos sintomas. Esse é um dos sintomas. O que a gente precisa tomar cuidado é que então, esse pacote ele não pode ser que não venha completo. Então, chiado é um dos sintomas, uma tosse persistente é um dos sintomas, falta de ar é um dos sintomas, uma sensação de aperto no peito por conta de aprisionamento aéreo é um dos sintomas. Então, esse é um sintoma importante. Então, o chiado ele é bem característico mesmo, né? E você, com esse seu relato, com certeza na infância foi muito mais difícil o manejo, né, os sintomas, o controle da sua asma, mas sinto lhe dizer que você continua sendo asmático para o resto da vida, e quando essa asma não entra em remissão na fase mais precoce, na adolescência, ela acompanha a fase adulta,
ela sempre vai estar presente aí com você. Você sempre vai precisar de alguma medicação para manter essa asma sob controle. E a base do tratamento da asma é com corticoide inalado, justamente para a gente resolver esse processo inflamatório brônquico. Mas, doutor, existe uma diferença, né? Até tem vários ouvintes que estão mandando mensagem aqui perguntando da diferença entre asma e bronquite. Essa chiadeira, ela pode caracterizar as duas aí, tanto asma e tanto bronquite, ou então o que eu tenho é asma? Eu estava esperando essa pergunta, viu? Porque, inclusive, dia a dia de consultório, a gente pergunta, você já teve asma na infância? Não, asma nunca tive. E bronquite? Ai, não, doutor, bronquite eu já tive. Então, quando a gente fala de bronquite, a gente está sendo muito amplo na especificação de qual a doença. A gente está falando única e exclusivamente de uma doença brônquica. Então, a asma é um tipo de bronquite. A bronquite ela pode estar relacionada à exposição ao tabaco, pode ser uma broncopatia, uma bronquite crônica por conta de refluxo. A gente pode ter diversos tipos de bronquite. Quando a gente fala de asma, a gente está tipificando qual bronquite que é essa. Né? Então, meu nome é José. Hoje eu conversei com o José. É bronquite. A gente está sendo muito amplo. Então, quando fala de asma, aí sim eu sei qual doença que a gente está conversando e qual tipo de medicação que vai ser dada justamente para que os sintomas sejam controlados e a pessoa tenha uma vida normal. Então, é isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Bronquite é um termo muito amplo na qual a asma ela faz parte. Mas, doutor, então, só para a gente reforçar aqui para os nossos ouvintes, além do chiado, né, dessa chiadeira que é característico, quais são, então, os outros sintomas aí para a gente definir a asma? Então, sendo uma doença inflamatória brônquica, que vai acabar levando uma obstrução parcial ou às vezes total, né, da passagem do ar pelos brônquios, pelo pulmão. Então, o chiado é um sintoma comum, a falta de ar é um sintoma comum também, e também na hora da gente perguntar para o paciente, precisa talvez mudar um pouquinho o jogo de palavras, porque falta de ar dá uma conotação que a pessoa, o paciente, ele está sem fôlego nenhum. Então, às vezes está tendo falta de ar? Não. E cansaço você tem? Cansaço eu tenho, né? É que a gente acaba englobando tudo na falta de ar. A tosse é um sintoma frequente, ela pode ser uma tosse seca, pode ter catarro também, dependendo do grau de inflamação da mucosa brônquica, e nesse processo de entrada do ar e através do mecanismo de válvula, o ar ter dificuldade para sair do pulmão, há uma hiperinsuflação pulmonar, o peito fica cheio de ar, a pessoa tem falta de ar na asma porque o ar não consegue entrar, tem um ar aprisionado, um ar velho, e com isso uma sensação de opressão no peito. Esses são os sintomas mais característicos. E o que piora a asma, hein, doutor? A gente tem relatos, né, de pacientes, de ouvintes que estão participando aqui, que falam sobre pelo de animais, seja de cachorro, de gato, da poeira, do cheiro do cigarro, né? O que pode piorar e agravar as crises asmáticas? Com certeza, quando a gente fala de uma asma que tem esse componente alérgico, o contato com essas substâncias alergênicas pode sim desencadear uma crise de asma, ou então fazer com que a asma ela seja de mais difícil controle. Então, a gente tem alergênicos, todo mundo fala muito do gato, do cachorro, não é só o pelo, é o epitélio também, a descamação da pele do gato, do cachorro pode levar à crise. A gente tem a poeira doméstica também, a gente tem questão do ácaro, tem questão de fumaça. Quando chega na primavera, no Brasil a gente não tem a primavera tão bem marcada, pelo menos não no Sudeste, mas a questão da polinização, então isso no hemisfério norte, onde a primavera é sim muito bem marcadinha, então é uma época de crise também. Então, dos fatores alergênicos, a gente tem essa questão que pode desencadear uma crise de asma ou perpetuar os sintomas. Mas essas mudanças climáticas, outono e inverno, é característico
de crise de asma, as pessoas começam a sentir realmente a mudança climática, e tem gente que tem uma piora mais no outono, que o organismo está se adaptando a essa nova condição climática, atmosférica, e passa a ter um pouquinho mais de sintoma. Doutor, a asma ela é contagiosa? A gente pode passar de uma pessoa para outra? Não, a asma é uma doença que nasce com a gente, ela tem um caráter genético. Então, pais asmáticos têm uma grande chance de possuírem filhos asmáticos. E, às vezes, nessa situação genética, pode pular uma geração. Então, os pais não são asmáticos, mas os avós, um dos avós era. Então, isso pode acontecer. Uma coisa importante, 80% das crises de asma, estou falando de crise, tá? Está relacionado à infecção viral. A gente está falando muito de exposição a substâncias alergênicas, mas as infecções virais, elas são as principais responsáveis por crise. Por isso que essa época do ano que a gente está, outono, inverno, começa a ser uma época de maior incidência de sintomas, de que acaba levando as pessoas ao pronto-socorro, inclusive até internação. Olha, queria agradecer aqui os ouvintes que estão participando conosco, já mandando perguntas, dúvidas para o nosso entrevistado, para o nosso convidado de hoje, do nosso Plantão Médico Bandeirantes, a Edilene Soares, a Zuleika, a Audélia Vido, a Audélia também está sintonizado, o Miguel Aguilera tem pergunta, Alves também mandou mensagem, o Luciano Malheiros, a gente vai repassar aqui, o Reinaldo Dias, a gente vai repassar aqui as dúvidas e as perguntas todas para o doutor José Rodrigues Pereira, pneumologista da Beneficência Portuguesa. Doutor, se não tiver um acompanhamento, um tratamento adequado aí, a asma pode levar a óbito ou não? Pode. Então, isso, como a asma, né, mais ou menos 20% aí, 10% da população brasileira tem asma, é a estimativa baseada no DataSUS. Então, é muita gente. E a gente não ouve tanto por aí as pessoas morrerem de asma, mas existe ainda. Tem gente que morre de asma. E, principalmente, o que a gente tem que tomar cuidado são os pacientes que têm asma leve. Então, acredito que, assim, muitos dos ouvintes já tiveram a famosa, entre aspas, aqui, bronquite da infância, né? Que tem um ou outro sintoma respiratório. Então, essa asma leve, que usa uma bombinha ou faz uma inalação e melhora, não dá muita bola, faz um tratamento irregular, esses pacientes que, a princípio, né, não acham que é alguma coisa tão importante, podem morrer de asma, sim. Para falar a verdade, chega até 40% das mortes de asma, esses que são de asma leve, que usam medicação, às vezes, medicação de resgate, uma bombinha broncodilatadora. Como a asma é uma doença inflamatória brônquica, a base do tratamento ela está envolvida com corticoide. A gente pode usar uma medicação de resgate broncodilatadora, mas precisa ter um corticoide inalado, uma dose bem baixinha, e não tem aquela história, mas a cortisona faz mal. A cortisona é um excelente medicamento, desde que a gente saiba utilizar. Então, tem que ter um acompanhamento médico para a gente não só manter a asma controlada, mas acompanhar as fases da asma. Tem momentos em que a asma está um pouco mais manifesta, que a asma ela realmente entra em remissão, e a gente vai subindo ou descendo a carga de medicação de acordo com a estabilidade ou descontrole do paciente. Doutor, e quando falamos, né, de falta de ar, da asma, a gente pensa logo, né, na bombinha. Em quais casos se deve fazer o uso da bombinha? É numa fase mais aguda, mais leve? O uso prolongado traz algum tipo aí de contraindicação? Eu estava lendo em algum lugar na internet perguntas, né, ali de pessoas falando se pode viciar ou não na bombinha. Fala um pouquinho sobre esse tratamento, por gentileza. Então, a base do tratamento da asma é em medicações inalatórias. Então, a gente fala de bombinha. E uma coisa também que é quase uma lenda urbana é falar que a bombinha... Opa, acho que perdemos aqui o contato com o Dr. José Rodrigues Pereira. Tá reconectando, é o Skype, é a internet. Qualquer coisa a gente vai
por telefone para a gente conseguir aqui continuar prestando serviço com o Dr. José Rodrigues Pereira, pneumologista da Beneficência Portuguesa. Hoje o nosso plantão médico, o tema do nosso plantão médico Bandeirantes é asma. Temos aí o Dia Mundial do Combate à Asma. Tem vários ouvintes aqui que já têm dúvidas, que estão mandando mensagem. A gente vai repassar em instantes aqui para o doutor José Rodrigues Pereira. Enquanto isso, mandar um abraço aqui para o Hélio Aldevino. Diz que está sintonizado, já está sintonizado aqui conosco. A Nelly Melo também mandou mensagem para cá, que está acompanhando. A Jorge Camargo, quem mais aqui? O Ricardo Sanches e a esposa também estão na escuta, na sintonia. O Juca mandou mensagem. O Juca é o nosso Zorro, né? O nosso ouvinte aí é Zorro. É uma brincadeira aqui com o Juca, que é um ouvinte querido aí, que na última festa fantasia que teve aí na cidade dele, ele se fantasiou de Zorro, uma bela fantasia aqui. Quem mais que tá aqui ligado? O Costabile Salzano também aqui. A Luísa de Jesus Silva, pessoal que já vai mandando mensagem, fazendo o programa junto da gente, né, Gabriel? O doutor voltou, tá ok? A gente vai pro telefone, então? A gente vai pro telefone, não tem problema nenhum. A gente segue por telefone com o doutor José Rodrigues Pereira. Fernando Silva Lima também mandou mensagem aqui. Quem mais? A Márcia Neves. A Márcia Neves está perguntando de vacina. A gente vai repassar aqui, assim que a gente restabelecer o contato com o doutor José Rodrigues Pereira, a gente vai repassar, viu, Márcia? A sua pergunta aqui para o doutor, tá certo? Ele já está aqui, a gente vai seguir por telefone mesmo, o ouvinte não perde em nada, né? A gente vai seguir aqui por telefone na linha 1 ou 2? 1? Agora sim, doutor, a gente segue por telefone, não tem problema nenhum, importante mesmo a gente continuar prestando serviço e ajudar o nosso ouvinte que sofre de asma, né, doutor? Sim, perfeito. A gente não pode confiar 100% na tecnologia, né, Danilo? Não, exatamente. A gente vai pelo bom e velho telefone. A gente estava, então, falando sobre o uso da bombinha, o uso prolongado, se isso traz algum tipo de risco. Se puder retomar aqui, doutor, só para a gente, né, quem ficou prejudicado aí com a falha na conexão, só para a gente esclarecer sobre o uso da bombinha, então. Tá. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essa história da bombinha, não pela bombinha em si, mas os estigmas negativos que falar bombinha acaba trazendo. Há décadas, a gente não tinha grandes tratamentos aqui de asma. Então, a única coisa que existia eram broncodilatadores de curtação, que tem um efeito colateral, sim, de trazer taquicardia, tremor de extremidade. E como a gente não tinha grandes tratamentos, isso aí era utilizado de uma forma desenfreada. E aí, por isso ficou esse estigma, esse subconsciente popular que bombinha faz mal para o coração, né? Mas, entre aspas, bombinha, a medicação inalada, é uma estratégia, a melhor estratégia que a gente tem para ofertar a medicação para o paciente. E no caso do paciente com asma, já que a gente está falando de uma doença inflamatória brônquica, a base do tratamento é o uso de corticoide inalado. E aí pode ser que alguém tenha, mas corticoide faz mal, porque engorda. Corticoide tem uma série de efeitos colaterais. Mas realmente essa estratégia de utilizar o corticoide inalado através de uma bombinha é justamente o que traz o controle da asma, seja na crise, associado com broncodilatador para trazer alívio, seja durante o tratamento de manutenção para que essa asma se mantenha em remissão. Então, as bombinhas, elas podem ter só corticoide, só broncodilatador ou a associação do corticoide com o broncodilatador, e essa é a estratégia mais utilizada hoje no tratamento da asma, a combinação dessas duas substâncias, que pode sim ser utilizado no longo prazo, não tem problema, o corticoide inalado é extremamente seguro, inclusive para crianças, né? Então, falar, mas é criança. Não, pode dar. O pior para a criança é justamente ela ter uma asma não controlada, isso vai prejudicar o desenvolvimento, não o fato de estar usando o corticoide inalado. Então, as pessoas precisam se cuidar e a bombinha não vicia. Então, justamente o que, entre aspas, vicia é a gente se sentir bem, né?
Então, quando a pessoa começa a utilizar a medicação inalada e essa sensação de dor no peito, chiado, falta de ar vai embora, então isso para mim seria alguma coisa viciante. Fala, nossa, eu estou me sentindo bem, né? Então eu quero continuar me sentindo bem. E para isso, continuar fazendo uso da medicação de forma adequada, mas sempre ter orientação de um profissional ali para avaliar qual que é a carga adequada do medicamento. É isso que eu ia falar, exatamente sobre a dosagem, né? Isso só um médico, só um especialista que pode acompanhar, fazer o acompanhamento e passar isso para o paciente, né, doutor? Sem dúvida. Então, tem aquela questão da automedicação, ok? Pacientes muito bem esclarecidos da sua asma, que têm o poder de percepção, a gente tem sim uma estratégia no consultório que permite fazer com que o paciente, ele percebendo que está com um pouco mais de sintoma de asma, então, por exemplo, nessa virada de tempo, nessa época do ano, então, desde que haja orientação, ele pode, sozinho, aumentar um pouco a carga de medicação durante alguns dias, quando ele está um pouco mais sintomático, controlado esses sintomas, voltar para uma carga menor. Mas isso depois de orientação médica e o paciente já ter a compreensão da própria doença. Então, mas de livre e espontânea vontade, sem orientação, aí pode ser prejudicial. Tudo na vida em excesso faz mal, até o que faz bem. Então a gente precisa tomar cuidado realmente com as medicações, e quem está com falta de ar se sente desesperado. E a ansiedade pode acabar alimentando os sintomas e a pessoa usar de uma forma excessiva um determinado elemento químico para se sentir melhor. E aí colocar a sua própria vida em risco. A gente vai começar a repassar aqui as perguntas, as dúvidas dos nossos ouvintes. A primeira é da Lenise Vilaça, né? Ela pergunta o seguinte, ela diz o seguinte, né? Eu sou asmática desde os 2 anos. Doutor, a menopausa piora o sintoma nas mulheres? Tomar antidepressivo ajuda neste quadro? Olha, falando em mulher é muito hormonal, né? Então, eu vou falar melhor do que a menopausa, eu vou falar da gestação. Então, apesar de ser uma redundância, né? Tudo pode acontecer durante a gestação. É verdade, tudo pode acontecer, mas a gente nunca sabe. Tem asma que é extremamente grave, né, durante a gestação, mas por uma questão hormonal. As mulheres entram em remissão, pode ser que fique exatamente igual, ou pode ser que justamente essa carga hormonal que a mulher acaba carregando durante a gestação, que os sintomas, eles piorem. Então pode melhorar, piorar, pode ficar igual. Então a menopausa, não é essa questão hormonal também pode interferir, mas não tem uma relação direta. Então é possível que piore, é possível que melhore, não especificamente por conta dessa oscilação hormonal. Cada um vai ter uma manifestação, mas o mais comum é que ela se mantenha da mesma maneira, independente aí da questão hormonal. A tendência é essa. Regina Missali, de São Carlos, acompanhando aqui também. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. O Rafael Ross. A Lúcia Maria Messina, da Vila Mariana. Bom programa a todos. Firme e forte na escuta. Quem mais está aqui? A Rosimeire Stranguete, de Guarulhos. Hoje estou por aqui acompanhando. Quem mais? A Silvia Stanzioni. Estou ouvindo o programa no carro. Indo para a represa de Jurumirim. Acompanhando aqui então o que diz o doutor José Rodrigues Pereira, pneumologista da Beneficência Portuguesa. A Maria Neliane Dias já me mandou mensagem no Instagram também, falando que ia acompanhar. Danilo, eu esqueci de responder a pergunta da ouvinte também, uma delas. É do antidepressivo. Isso, exatamente, da Lenise. Isso é importante. Então, o antidepressivo, independente de qual seja a classe, não vai trazer descompensação da asma. A questão é que pessoas que estão depressivas podem ter depressão, ansiedade associado, e esse ser um gatilho para a descompensação da asma. Mas ainda, a gente tem então dessas questões emocionais, ansiedade e depressão, pessoas que podem ter sintomas respiratórios, psicossomáticos, mas não necessariamente estarem relacionados à doença orgânica. Então,
para o asmático é importante que essa parte, esse equilíbrio psíquico esteja adequado, justamente porque se não tiver controlado pode ser um gatilho para asma, mas para descompensação da asma ou não controle completo. Mas a medicação em si, ela não interfere, pode ser utilizada, a asma não piora com o uso de antidepressivo. Olha, tem muitas dúvidas, muitas perguntas aqui para o doutor José Rodrigues Pereira. A gente vai colocar uma aqui de áudio, viu, doutor? Vamos lá, vamos ouvir. Danilo, bom dia, Ana de Santos. Deixa eu te falar, pergunta para o doutor aí, eu não tenho asma, eu não tenho nada. Só que eu não posso entrar onde tem ar-condicionado que ataca minha garganta e meu nariz fica estilando vários dias. É só eu entrar onde tem ar-condicionado. Vê se ele pode responder essa pergunta para mim, meu lindo. Beijão para você. Ótimo. Adorei a pergunta. Provavelmente a gente está falando de uma rinite alérgica, né? Então, se ela não chega a ter sintomas respiratórios relacionados à via aérea inferior, então tosse, chiado, falta de ar, parece dela mais alguma coisa relacionada à via aérea superior, é possível que isso seja por conta da rinite. Então, o ar-condicionado, ele tem que ser higienizado, né, pelo menos a cada 6 meses. Então, se é um ar-condicionado da onde o filtro não foi limpo, ele pode estar eliminando poeira, ácaro, fungo, uma série de coisas, fazendo com que esses sintomas de via aérea superior sejam extremamente incomodativos. E o ar-condicionado, ele serve para climatizar o ambiente. Então, o ar-condicionado ligado, o ambiente vai estar fechado. E a umidade relativa do ar desse ambiente pode cair. Então, o ar seco também pode ser o suficiente para que esses sintomas sejam incomodativos. Então, a característica do que ela tem, muito provavelmente está mais relacionado com uma rinite alérgica do que com a asma em si. A ouvinte Márcia Neves, a hora que caiu aqui a nossa conexão, ela tinha uma pergunta, ela quer saber sobre vacina da gripe, vacina para pneumonia, se isso ajuda de alguma forma aí no combate à asma, as vacinas em geral, doutor? Ajudam. Então, sou perfeitamente favorável às vacinas. Como eu falei agora há pouco, 80% das crises de asma estão relacionadas a infecções virais. E é claro que a gente não tem uma vacina perfeita que cubra todos os vírus que existem na humanidade. Então, a vacina para gripe é mais para a influenza, né? Influenza A e B. A gente tem a tetravalente, que são os vírus que são mais incidentes, que normalmente trazem uma gripe um pouco mais forte, principalmente nos extremos de idade. Então, com certeza, é uma ferramenta que a gente tem para evitar descompensações, evitar o mal-estar da gripe em si também, por que não? E da pneumonia, a pneumonia pode desencadear, sim, uma crise de asma, mas normalmente a gente tem uma sequência seguida. Então, a pessoa, ela pega um quadro gripal, existe um processo inflamatório da via aérea, predispondo a que venha uma bactéria oportunista aí para causar o estrago. Então, a imunidade já está baixa por conta do quadro gripal. Então, a gente tem uma sequência de fatores. Começa com um processo infeccioso viral, vem uma bactéria oportunista nesse contexto aí que o vírus trouxe, e a pessoa acaba evoluindo com uma pneumonia. Muita gente já falou ou ainda fala, uma gripe mal curada vira uma pneumonia. Não é uma coisa que vira a outra. Uma coisa acaba predispondo a outra. Tá? A gente pode ter pneumonia viral, é verdade, mas normalmente é isso. Uma baixa imunidade, uma condição inflamatória por conta do quadro gripal, leva à oportunidade de uma infecção bacteriana oportunista. Por isso que as vacinas para pneumonia também elas são bem úteis aí nessa situação. Para todo mundo, tá? Tendo asma, não tendo asma, todas as vacinas elas são realmente muito bem-vindas. A Dirce Pérez, ouvinte de São Vicente, obrigado por esse programa que você faz todas as semanas. Muito obrigado, viu, Dirce, pelo carinho. Quem mais? Isaías Carneiro também aqui, esposo da Ana Cristina Souza, acompanhando. Advantes Cardoso. Quem mais? O Erivelton, de Sapopemba. Ele quer saber sobre... O que ele quer saber aqui? Sobre uma medicação. Vou entender aqui direto com o Erivalto.
sobre a medicação. E sobre medicação, pergunta também o ouvinte, uma medicação nova que ele quer saber sobre esse tratamento, viu, doutor? Deixa eu pegar o nome certinho aqui. Bem na hora que eu fui registrar aqui a participação do ouvinte, eu perdi a mensagem. Olha que beleza. Achei. É o Rony, de São Paulo. Uma nova medicação para asma chamada Fasenra. Será que é isso, doutor? Fasenra. Fasenra? Fasenra. É uma nova medicação, um novo tratamento para asma? Então, aí a gente vai entrar numa outra seara, né? Porque a asma é asma e pronto. Só que a asma ela é muito heterogênea. E aí a gente tem os pacientes que têm uma asma grave, né? Asma de difícil controle. E para esses pacientes que têm asma grave, lembrando que o que classifica a asma grave é a necessidade de uma carga maior de medicação para que esse paciente mantenha estabilidade. Então, tem gente que não consegue controlar com essas medicações convencionais broncodilatadoras e principalmente corticóide inalado. Então, a gente vai atrás de outras medicações, são os imunobiológicos, que vão interferir em outros processos ali na cascata inflamatória, seja na vertente alérgica, que a gente tem um anti-IgE, ou então na vertente inflamatória propriamente dita, que é o bloqueio desses glóbulos brancos eosinófilos que acaba desencadeando o processo inflamatório pulmonar. Então, essa medicação nova que ele falou é uma medicação que ela está disponibilizada para pacientes que têm asma grave, que a gente passou pela estratégia de medicação inalada, não teve efeito, mesmo com doses altas, e que aí precisa realmente de uma complementação. Então, é uma medicação, sim, que tem a sua aplicação, mas isso é para 5% dos asmáticos. Então, não é todo asmático, porque asmático vai tomar isso. Não, é única e exclusivamente para asma grave e, de novo, 5% dos asmáticos têm asma grave e essas medicações imunobiológicas, elas são muito bem-vindas e trazem um bom controle da doença. Oliveira, da Bahia, Feira de Santana, acompanhando aqui o nosso programa. A Regina Barros, junto da Luciana e do Gino, estão a caminho de Torrinha. Torrinha é uma cidade aí no interior do estado, né? Torrinha, não conheço Torrinha. Você conhece, Gabriel? Conhece? Como? Torrinha, uma torre pequenininha. Torrinha. Olha só, que bacana. Torrinha, estão indo para Torrinha, que bacana, que legal, aproveitem, boa viagem. Quem mais aqui? O Sérgio, ele disse que está tossindo, né, há quase uma semana, e a asma, né, a falta de ar complica demais, né, 3 dias dormindo poucas horas sentado, né. Isso ajuda de alguma forma, doutor, a posição, pior à noite, deitado, sentado, durante uma crise, além da medicação, do tratamento, o que fazer? Olha, o fato dele estar sentado, deitado, de ponta cabeça, mesmo que melhore a respiração e sentado, a mecânica ventilatória ela se faz de forma mais adequada, a gente está falando de crise, tá? Então ele precisa passar por uma avaliação médica, seja pelo pneumologista de preferência, seja no pronto-socorro, porque se está chegando a esse ponto de ter que dormir sentado, isso aqui é crise. E a crise ela pode realmente levar a um processo de obstrução grave do bronco e, como eu falei, levar à morte. Então esse paciente, esse ouvinte, ele precisa tomar muito cuidado com esse sintoma. Então, e aqui, para resgate, a recomendação é que ele utilize da forma inalada, então a famosa bombinha, uma que contenha um broncodilatador associado ao corticóide inalado. As coisas não estão caminhando bem para ele. Então ele precisa passar por avaliação médica o mais rápido possível. Tá aí, informação importante aí do José Rodrigues Pereira, doutor José Rodrigues Pereira, pneumologista da Beneficência Portuguesa. Dá tempo, hein? Dá tempo da gente prestar aqui serviço e atender mais alguns ouvintes. Estamos com o horário apertado, mas dá tempo. Tem mais uma de áudio aqui pro doutor, vamos ouvir. Danilo, bom dia. Aqui é Aníbal Queiroz de Belém do Pará. Estou ligado aqui, uma grande entrevista. Eu queria uma informação do pneumologista, se os aparelhinhos que espantam o mosquito no quarto da criança à noite, que a gente coloca na tomada, tem algum
perigo, prejudica o pulmão das crianças. E muito sucesso aí para vocês, estou ligado aqui todo sábado. Olha, também é uma boa pergunta, aqueles aparelhinhos que a gente coloca, né? Olha, vou te falar a verdade, eu já coloquei também e já fui beliscado pelo pernilongo, então não funciona tanto, né? Mas acaba eliminando no ar uma substância química exatamente para tentar repelir aí os mosquitos, os pernilongos. Como a criança ela tem esse contexto alérgico muito mais proeminente do que o adulto, então não digo que esse tipo de produto vá levar a algum tipo de crise. Mas se você me perguntar se pode levar, se isso é um fator de risco, eu não posso dizer que não, porque é uma substância química que está sendo liberada ali no ar e pode sim, uma criança mais sensível a esse tipo de substância ter algum sintoma de asma, ter alguma crise relacionada a isso. Eu, só como exemplo, eu já tive paciente que tinha alergia a tomate. Então, comia tomate e desencadeava uma crise de asma de parar na UTI. E falou, José Rodrigues, você não sabe o que é ser alérgico a tomate, porque tomate vai em tudo. Então, ir no restaurante e descobrir quais são ingrediente por ingrediente, quais são eles, ali se vai ou não tomate, para ver se eu poderia ou não comer aquele prato. Então, tem uma particularidade de cada um quando a gente fala de um processo alérgico. Então, o contato com determinadas substâncias sensibilidade de cada um. Então, que pode desencadear uma crise, algum sintoma? Pode. Mais algumas mensagens aqui. O Flávio diz que descobriu que tem asma alérgica e toma uma medicação aqui, Bujonide. Ele gostaria de saber, doutor, se ele vai ter que tomar pro restante da vida aí, né? Ele tem 49 anos. Olha, o restante da vida, para quem tem 49 anos, tem chão pela frente, viu? Tem muita vida aí. Tem muita vida. Mas uma resposta de bate-pronto, sim, a princípio sim, porque se ele com 49 anos, ele tem asma, está fazendo uso de Bujonide, que é uma medicação de manutenção, corticóide inalado, muito provavelmente ele vai precisar da medicação ainda para manter essa estabilidade. Então pode ser que sim, o resto da vida, os próximos 49 anos, ele ainda tenha que usar Bujonide ou alguma coisa parecida. A Elis Freitas de Guarulhos também está acompanhando aqui, anotando todas as dicas do Dr. José Rodrigues Pereira. Tem mais uma mensagem de áudio, dá tempo aqui da gente atender o ouvinte Bandeirantes. Vamos lá, mais uma aqui. Bom dia, Gobato. Bom dia, Dr. Rodrigues. Bom dia a todos. Meu nome é Rubens, eu estou aqui na Zona Leste. Eu gostaria de saber com o doutor se a comorbidade DPOC ela está relacionada à asma, se uma doença interage com a outra, ou se são doenças diferentes, né, uma da outra. Porque eu possuo uma DPOC, mas eu faço uso de medicamentos e eu percebo que em determinados momentos de crise na minha DPOC se enquadra mais numa asma, né? Então eu gostaria de saber do doutor se uma interage com a outra ou se são duas comorbidades diferentes. Muito obrigado, bom dia a todos. Excelente pergunta. Eu estava esperando essa. O seguinte, quando a gente fala de DPOC, para quem não está familiarizado com a sigla, é doença pulmonar obstrutiva crônica. Entenda-se aqui asma e bronquite, principalmente, enfisema e bronquite, e essa bronquite principalmente relacionada ao tabaco, tá? É claro que a gente pode ter isso desencadeado por poluição ambiental, quem trabalha em fábrica, mina, mas normalmente quando fala DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente está falando de bronquite crônica de cigarro e enfisema. Não tem absolutamente nenhuma relação com a asma, são duas doenças completamente distintas. Apesar das medicações, o uso de broncodilatador de elongação, que é a base do tratamento para o DPOC, ser utilizado na asma também. Dependendo do perfil do DPOC, a gente também utiliza corticóide inalado. E existe uma situação de associação das duas doenças. Então, tem pessoas que são asmáticas, que fumaram um bom tempo da vida, acabaram desenvolvendo o DPOC, a bronquite crônica do cigarro ou enfisema,
para falar a verdade, essas duas entidades, né, bronquite crônica do cigarro e enfisema, elas estão juntas. Tem pessoas que têm uma manifestação mais enfisematosa do que bronquítica, tem pessoas que têm uma manifestação mais bronquítica do que enfisematosa. Mas quando as duas doenças estão juntas, o dano pulmonar que o cigarro acaba trazendo é muito maior, porque é um pulmão já inflamado por natureza, por conta da asma. E aí o contato com o cigarro vai fazendo com que a destruição pulmonar ela seja muito, mas muito mais intensa. Então hoje a gente tem que, muito provavelmente, os pacientes que têm bronquite e enfisema do cigarro mais pronunciados, mais graves, é muito frequente eles terem apresentado aquela asma na infância e a coisa passou batida. Então, o dano pulmonar é muito mais intenso. Existe associação, sim. E aí, na hora da gente tratar, a gente vai pegar o braço do que se trata no DPOC, o braço do que se trata na asma e combinar as duas medicações, ou melhor, as duas formas de tratar, porque a gente está falando de duas doenças diferentes, mas que estão associadas e as medicações elas são muito semelhantes. Cida Luzumira também aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Silvio, na Baixada Santista. A Mariana Guimarães, em Alicante, na Espanha. Olha que chique, a nossa audiência internacional. Mariana mandou mensagem para cá, que está também aqui ouvindo o Dr. José Rodrigues Pereira e já está preparada para o nosso segundo convidado, que é o José Renato Rosa. O Renato Rosa, do Rosa e Rosinha, na segunda parte aqui do nosso programa. Mariana na expectativa aqui, pessoal mandando mensagem, participando. Doutor, para a gente encerrar aqui, fazer um apanhado, as considerações finais, algo que não deu para a gente abordar aqui, algo que você queira complementar sobre esse tema tão importante que é a asma, né? No Dia Mundial do combate à asma, o que a gente pode falar para fechar aqui, hein? Tá, então, para resumir a conversa, que a asma é uma doença inflamatória crônica dos brônquios, que é uma doença que não tem cura, ela pode entrar em remissão espontânea, muito comum na infância e durante o amadurecimento do organismo, essa doença entra em remissão espontânea ou necessidade de medicação. Quando há necessidade de medicação, a base do tratamento são medicações inaladas, principalmente corticoide inalado, que não faz mal, é uma dose muito pequena, e lembrar que a asma ela pode se manifestar em qualquer faixa etária. Pode, até na terceira idade, ela pode se manifestar. Que é uma doença que ainda mata, sim, no Brasil, apesar de não ser tão divulgado, ela pode matar, mesmo uma asma leve, e lembrar que a asma não é só alérgica. A gente pode ter, então, outro fenótipo, outro tipo de apresentação, que não tem absolutamente nada mediado pelos anticorpos que proporcionam o desencadeamento de substâncias alergênicas aí liberadas no organismo. Então, nem toda asma é alérgica, mas sempre que houver sintomas respiratórios, tosse, falta de ar, chiado, opressão torácica, coisas que são corriqueiras, vão se repetindo no dia a dia da pessoa, ela precisa passar pela avaliação do especialista e aí a gente fazer o diagnóstico de asma, se for realmente esse o problema, tratar de forma adequada. Olha, gostaria de agradecer demais aqui a participação do Dr. José Rodrigues Pereira, que é pneumologista do Hospital da Beneficência Portuguesa. Agradecer também ao hospital aí, não é? A Letícia Matos, da assessoria de imprensa. Doutor, obrigado, viu, pela atenção aqui, por prestar serviço, por ajudar o nosso ouvinte, né, a tirar todas as dúvidas, né, e escolher também aí, né, os caminhos corretos para o tratamento, né, dessa doença crônica aí que a gente precisa ficar atento. Obrigado, viu, pela atenção com a Rádio Bandeirantes. A gente volta a se falar numa próxima. Eu agradeço essa oportunidade. Muito abraço aí para todo mundo.